Fundação Vale apresenta. Gente, vocês não sabem o que aconteceu na escola onde eu dou aula. Pela sua cara, deve ser coisa grave, Elvira. Gravíssimo. Acredita que descobriram que um monitor marcava aula de reforço com as crianças em horários que a escola não havia determinado? Ai, mas isso não quer dizer nada, né, Elvira? Poderia não ser nada mesmo, Neuza. O problema é que foram ver depois e ele já tinha sido acusado de abuso sexual em outra escola antes. Não brinca. Ainda bem que desmascararam o cara a tempo. E a escola nunca tinha percebido nada nele? Não, mas agora vamos ficar vigilantes. Afinal, a escola tem um papel importante na proteção. Ainda bem que identificamos ele. O cara era novo lá, não dava nenhuma bandeira de que era perigoso. Sempre muito agradável. E no fim, estava querendo se aproveitar dos alunos que estão descobrindo a sexualidade e que às vezes, por pura curiosidade, acabam sendo vítimas de abuso. Ou até tirar vantagem, sabe-se lá. Olha, pela minha experiência como profissional de saúde, visitando casas, sempre ouvindo as famílias, já vi muita situação assim. Às vezes, o autor de abuso é alguém acima de qualquer suspeita. Não é um monstro aparente. Olha, não tem um perfil específico, não dá pra gente estereotipar, assim, né? Pessoas que abusam sexualmente, nem o homem nem a mulher, são de determinada forma. Mas vem crescendo a cada ano, por exemplo, o número de casos de mulheres que chegam ao meu serviço por terem abusado sexualmente. Né? E aí a gente poderia se perguntar, está acontecendo mais casos de mulheres? Não. Eu acho que os trabalhos de capacitação de profissionais, de formação, os trabalhos de prevenção, o próprio trabalho do que essa série se propõe, no sentido de falar, olha para isso acontece, isso existe. Aí as pessoas começam a ter esse olhar atento, como suspeitar, quais são os indicadores, como notificar, que a mulher também pratica esse abuso. Tem uma socióloga, Eliette Safiotti, que ela dizia muito isso, que nós educamos os meninos para serem caçadores e as meninas para serem caça. Então, quando um menino, né, abusado sexualmente, fica numa posição aí invertida de caça, é muito mais difícil para ele pedir ajuda, para ele se reconhecer como vítima. Às vezes, aquela mulher que é mais velha, né, e ela acaba assim, iniciando o menino, o adolescente, sexualmente. Nós temos casos de mães, de tias, de avós, de babás. A gente tem adolescentes que, até pela própria inexperiência, elas buscam um primeiro contato sexual, né, ou exercitar, experimentar isso, e buscam crianças menores, de babás, mulheres jovens, que às vezes no cuidado com a criança acaba também vindo a cometer o abuso. Então, da gente poder estar atento para essas questões e começar a desmistificar, quebrar esses paradigmas culturais aí que tem na sociedade. Ai, Deus que me perdoe, mas lugar de pessoa assim é na cadeia. A gente tem que ter muito cuidado na hora de julgar, Neuza. Ele precisa ser responsabilizado, sim, mas às vezes o autor do abuso é alguém que também necessita de assistência psicológica. Pode ser uma pessoa que foi vítima de abuso na infância também. Difícil a gente falar sem conhecer. Nossa, nunca que a gente lá na escola ia desconfiar. O monitor tinha 30 anos, mas estava se engraçando com as meninas de 12. Gente, eu não falo muito sobre isso, sabe? Mas eu também fui vítima de abuso. Eu levei bastante tempo trabalhando isso na minha cabeça, mas agora eu já consigo falar sobre o assunto. Quando eu tinha 12 anos, uma vizinha sempre me chamava para tirar o lixo da casa. Era super atenciosa, me dava umas moedas e tal. Aí um dia, ela me puxou lá pro quarto. Nossa, Damião, e você nunca reparou que tinha sido abusado? Não, na época não. A ficha só caiu anos depois. Eu achava que tinha me dado bem, perdendo a virgindade antes dos meus amiguinhos. Eu acho que quando se fala na cultura machista, se pensa muito no sentido de quanto as mulheres ficam vulneráveis à situação de violência, né? O gênero, a questão de gênero. Por outro lado, essa questão machista complica muito também para os meninos que sofrem violência sexual, né? Porque a gente tem uma cultura na nossa sociedade onde o homem, o menino, ele tem que ter um papel ativo. Se a gente pegar um adolescente, por exemplo, iniciar a vida sexual dele com uma mulher de 30, ou uma menina com um homem de 30, a menina as pessoas consideram como algo que é abusivo e inadequado. Agora, para o menino, tem essa questão de falar que é bom,
né, que no sentido dele pegar experiência, tudo. E para o menino, vai trazer tantas sequelas ou consequências, ou até piores, do que para a própria menina. Uma mãe pode estar trocando o bebê e estar se excitando. Ela pode estar, às vezes, brincando com o órgão sexual da criança, manipulando, e isso lhe dá um certo prazer também. E como é que as pessoas vão identificar isso? Então, é mais natural que as pessoas vejam ela tendo um contato com o corpo da criança do que um homem. O homem, as pessoas desconfiam mais do que da mulher, né? Mas nós temos aí muitas mulheres que abusam sexualmente, sim. Hoje, 7% do público que a gente atende de pessoas que abusam sexualmente são de mulheres. Ainda bem que você superou isso e não teve maiores traumas, né, Damião? E hoje, como profissional de saúde, você pode ajudar a tratar as crianças vítimas disso. É o que eu sempre tento fazer. Quentinha, doce, salgada, com torresmo e leite condensado. Gente, o pipoqueiro. O que tem? É suspeito? Não, tem uma pipoca doce maravilhosa. Eu passei o dia pensando nela. Opa, isso deve ser bom. Vamos lá. Eu pago. Que bom! Um oferecimento Fundação Vale.